Bonjour, meu nome é Patrick Ambrogi, sou chefe boulanger aqui no Le Cordon Bleu São Paulo. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez para apresentar um produto clássico alemão, um produto bastante consumido no final de ano. Ele é açucarado, é amanteigado e é recoberto de frutas. O nosso produto se chama Stollen ou Stollen, como a gente costuma chamá-lo aqui no Brasil. Bom, para esse produto, a gente vai precisar de alguns ingredientes básicos para a formação da massa. Eu começo aqui então com a farinha de trigo. Eu estou usando uma farinha de trigo forte para pães. Eu tenho leite, gema de ovos, sal, fermento biológico fresco, açúcar e eu tenho aqui como uma base aromatizante do meu produto um pouco de rum. Eu posso substituir essa bebida por uma bebida que eu achar mais interessante. Eu recomendo, por exemplo, um amaretto ou um licor que seja interessante ao seu paladar e que também harmonize com as frutas da composição da nossa base, do nosso Stollen aqui. Esse produto ele tem uma cara de bolo de frutas, mas na verdade ele é um pão. Ele nasce lá na cidade de Dresden, na Alemanha, lá por volta dos anos de 1300. E ele nasce principalmente para atender as festas, né, de final de ano, mas com o passar dos séculos aí, ele se torna um produto corriqueiro e a gente encontra ele ao longo de todo o ano. Tem gente que associa ele também ao panetone ou mesmo a um bolo de frutas, mas ele tem características bastante peculiares, né? Ele é uma massa amanteigada. Aqui a gente vai fazer a inserção de uma combinação de frutas que eu gosto bastante, são laranjas desidratadas. Eu posso substituir isso por frutas desidratadas que eu achar também mais interessante. Uva passa, que não pode faltar nesse produto. E eu vou agregar aqui na nossa massa ainda amêndoas. Eu estou usando amêndoas inteira com casca. Eu acho que isso dá um perfil de sabor, de textura e também no corte, né? Que ele fica com um marmoreio bem bonito. E para dar um toquezinho de brasilidade no nosso produto, eu coloco também um pouco de castanha do Brasil, castanha do Pará, que eu acho que ela fica bastante interessante. Ela harmoniza muito bem com toda essa combinação de sabores. E como guarnição, como recheio aqui, eu vou usar umas barrinhas de marzipan, né? Para dar uma característica no nosso produto. Bom, para a gente começar aqui então, eu vou tirar aqui de cena os produtos que serão inseridos posteriormente, né, nosso recheio, e vou começar com a base da nossa massa. Como toda a massa, normalmente a gente começa com os secos, e aqui eu vou agregar então a minha farinha de trigo, toda essa farinha. Sobre a farinha eu vou colocar o açúcar. Eu vou colocar o sal. Vou colocar a minha gema de ovos aqui. Tô trabalhando com gema, somente gema, não ovo inteiro, tá? E aqui o leite, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar uma boa parte desse leite. Já vou aproveitar aqui para dar uma limpada na minha espátula com o próprio leite. E vou deixar um pouquinho, bem pouquinho no final desse leite, porque eu vou observar se esse tipo de farinha que eu estou utilizando, ela aguenta essa quantidade de hidratação da nossa massa, né? Toda vez que eu quiser equilibrar uma receita nova ou que eu estiver trabalhando com uma farinha nova que eu nunca utilizei, é interessante não colocar água toda de uma vez. É justamente a água ou o líquido, no caso aqui é o leite, poderia ser um suco para dar o ponto na nossa massa, mas é justamente esse líquido quem vai ajustar a textura do nosso pão. Eu vou colocar esses ingredientes agora aqui na minha batedeira. Bom, passados 10 minutos eu já consigo observar que minha massa tem estrutura suficiente para agregar ou não mais líquido, no caso aqui é o leite, mas poderia ser água em caso de outra receita, ou até mesmo um suco. E eu também observo que nesse momento em que eu já tenho uma estrutura bastante coesa, bastante elástica, é o momento de agregar a nossa manteiga, o fermento e a base aromática. Eu vou mostrar para vocês como a massa fica passados esses 10 minutos, lembrando que esse momento inicial eu devo sempre trabalhar na velocidade mais baixa, né? Assim eu evito que essa massa estresse demais e, acima de tudo, que ela ganhe temperatura. Como a gente gera um atrito muito grande no momento em que eu estou sovando numa máquina como essa, pode ser que ela fique muito quente. Aí no momento em que eu colocar o fermento, ela vai começar a fermentar antes do momento ideal.
Vou mostrar para vocês como está a nossa massa agora, depois desses 10 minutinhos. Bastante interessante que a gente observar aqui, ó, a massa ela já tem uma certa elasticidade, ela ainda é quebradiça, mas ela já tem uma cara de massa, né, ó. Se eu fizer uma bolinha aqui, a gente consegue enxergar que ela já é uma massa de pão. Só que eu ainda não tenho uma estrutura completamente formada de massa aqui, né? Eu vou continuar batendo, agregar esses demais ingredientes para só então ela ficar com aquela estrutura de massa de pão. Mas aqui eu já observo, ó, uma certa elasticidade na massa. Lógico que se eu esticar demais ela vai se romper, mas aqui, ó, eu tenho uma das bases da estrutura do glúten que é elasticidade, né? O glúten é uma proteína que gera elasticidade e sensibilidade na nossa massa. Então eu preciso que ele esteja formado em formação para agora sim começar com a adição da manteiga, mas eu vou colocar primeiro aqui o meu fermento. Vou colocar a minha bebida, que no caso aqui é rum. Vou colocar aproximadamente 1/3 dessa manteiga. A primeira adição de manteiga, ela levou aqui aproximadamente 7 minutos da minha massa para que a minha massa conseguisse absorver aquele 1/3 da manteiga que eu coloquei. Você vai observar na sua massa quanto tempo isso leva. Caso eu ainda enxergue pedaços de manteiga, deixa batendo mais um pouquinho. A minha aqui, ó, passou 7 minutinhos, eu vou agora colocar mais 1/3 dessa manteiga. Vou colocar agora o restante da manteiga, o que faltou, o último terço. Passado cerca de 25 minutos aqui, deu um pouquinho menos a minha massa, 24 minutos aproximadamente, eu consegui fazer com que essa massa absorvesse toda a manteiga. Vou mostrar para vocês como ela fica agora. Ela fica com uma cara entre um bolo e um pão, tá? E a partir desse momento eu vou trabalhar com a massa na velocidade número 2 aqui da minha batedeira, ou na segunda velocidade do seu equipamento, tá? Então a gente observa aqui que a massa, ela não é nem uma massa de pão e nem uma massa de bolo, né? Ela tem uma estrutura que parece semelhante a uma massa de bolo, mas também é semelhante a uma massa de pão, né? Ele fica bem macio, mas ao mesmo tempo eu tenho uma certa elasticidade do glúten aqui. Agora eu vou trabalhar com o meu equipamento na velocidade 2 e aquele pouquinho de leite que sobrou não será necessário, né? Bom, a minha massa aqui eu consigo observar que ela formou uma bola de massa, ela tá bem estruturada, ela tá do jeito que eu preciso. Toda a manteiga foi agregada e uma outra coisa que a gente observa é que o bowl agora da batedeira tá bem limpo e a massa tá super elástica. Eu vou mostrar para vocês como ela fica nesse momento antes da adição das nossas frutas, ó. Então ela tem uma certa elasticidade, né, gerada pelo glúten, mas ao mesmo tempo a massa ela tá bastante amanteigada, né? Então a massa, ó, ela tá bem formada, tá pronta para receber as minhas frutas. Então eu vou colocar aqui uma combinação de uvas passas brancas e pretas, hidratadas no rum. Aqui eu tenho uma laranja que nós produzimos, que é casca de laranja Bahia, que eu fiz um processo para açucará-la, né? Então ela fica bem gostosa, fica bem interessante nessa produção aqui também. Ela vai dar uma coloração super bonita na nossa massa, um contraste na hora que eu cortar de cor, que fica bem interessante, tá? Então eu vou colocar ela aqui também. Vou colocar as minhas amêndoas inteiras com casca e tudo, tá? Um pouco de castanha do Brasil aqui, né? Castanha do Pará. Observa agora que minha massa está bem homogênea, ela conseguiu absorver toda aquela quantidade de frutas. E agora eu vou colocar a massa aqui na mesa para a gente finalizar o processo e colocar essa massa então para descansar.
Para virar a massa na mesa, eu coloco um pouquinho de farinha e com a ajuda de uma espátula, eu vou soltar ela daqui de dentro. Então, basta colocar ela aqui na mesa. Baixo essa massa e agora eu vou juntar as extremidades dela para dentro, de modo que eu consiga organizar a minha massa, tá? E vou fazer um boleamento rápido para essa massa, somente para organizar. Eu não posso bolear muito aqui. Quando a gente boleia, a gente organiza a estrutura do glúten, aumenta a tensão na superfície, mas também a parte interna da massa, ela tende a girar vindo para fora. Como eu tenho uma grande adição de frutas, né? Você vê que a laranja está querendo escapar aqui. Se eu continuar boleando, essas frutas tendem a começar a escapar. Então é só organizar essa minha massa e eu vou colocar a massa para descansar por cerca de 30 minutos. Eu vou usar o próprio bowl aqui da batedeira para fazer isso. E eu já tenho uma massa descansada, com 30 minutos vocês vão ver que ela já deu uma crescida, tá? Então essa massa vai descansar coberta por 30 minutos e eu vou mostrar para vocês como tá a outra massa. A minha massa descansada, ela já cresceu bem. Eu vou colocar aqui na mesa para vocês observarem como ela tá. Um pouco de farinha novamente. E a massa, ela já deu uma relaxada. Ela tá macia e agora eu vou dividir essa massa em 3 peças. Eu quero fazer 3 stolens a partir dessa massa que eu produzi. Vou pegar uma espátula maior e com a ajuda de uma balança, então, eu vou fazer a divisão da minha massa. Tenho 3 peças aqui divididas e depois, toda vez, melhor dizendo, que eu faço uma divisão, como eu fiz agora, né? Que eu termino de bolear, que eu termino de bater a massa, que eu termino de sovar, é necessário que eu faça uma organização da estrutura da massa. Então, do mesmo modo que eu fiz lá no começo, eu venho aqui agora e conserto a estrutura dessa massa. Então, eu amasso ela, jogo as pontas para dentro, viro ela ao contrário e faço um boleamento para essa massa, tá? Então eu vou bolear para que ela fique redondinha, lembrando de não bolear demais, senão as frutas aqui começam a escapar da nossa massa. Pronto, aqui eu tenho a minha massa já boleada, pronta para um descanso. Antes de fazer a modelagem final do nosso pão, essa massa vai passar por um processo de descanso de cerca de 30 minutos, tá? A gente vai ver um leve desenvolvimento dessa massa nesse momento, mas eu preciso que a estrutura da massa, a estrutura do glúten, esses sabores se combinem na massa para que ela fique bem interessante, então eu preciso de um descanso de pelo menos 30 minutinhos para essa massa antes de fazer a modelagem final. Enquanto a massa descansa, eu vou arrumar a minha praça de trabalho para fazer a finalização desse produto. A minha massa descansou 30 minutos. O que a gente observa nesse momento é que ela ganha um leve volume, mas o mais importante é que ela está bem mais macia do que ela estava antes do momento de descanso. Essa maciez vai permitir que eu faça a modelagem de acordo com esse produto. A modelagem do Stollen ou do Stollen, ele é uma modelagem bastante diferente do usual, né, que a gente encontra nos nossos pães, né, ou formato redondo, ou um batar. Ele tem um formato que é um pouquinho peculiar. Então vou mostrar para vocês como vai ficar essa massa. Eu vou colocar aqui na minha mesa de trabalho um pouco de farinha. E a massa, o lado de cima, eu vou colocar ele virado para baixo, tá? Importante que a gente vire essa massa para que o lado bonito que tá essa hora
nesse momento voltado para cima, ele fique na parte externa do nosso pão. Se eu colocar minha mão aqui direto, ela vai grudar a massa na minha mão, então eu bato a mão aqui na farinha e baixo essa fermentação, tá? Bato a mão na farinha e baixo a fermentação. É importante que eu faça isso e não jogue farinha dentro para não acumular farinha na parte interna do nosso pão. Com a ajuda da espátula a gente solta, coleta a farinha da mesa. E agora sim que eu baixei a fermentação, eu vou colocar um pouco mais de farinha por cima. Vou baixar a minha massa com a ajuda de um rolo. Vou dar um tombo nela, vou alisar a minha massa com a ajuda do rolo, sempre com a ajuda do rolo e da espátula eu vou trabalhando essa massa, não vou beliscar ou tentar puxar ela aqui de modo que ela solte. E agora esse lado, que era o lado que estava para cima, eu vou voltar ele para baixo novamente e vou só dar uma alongada na minha massa para conseguir fazer a inserção do meu marzipan. O quanto eu vou alongar aqui está relacionado à minha barra de marzipan. Então eu vou deixar ele mais ou menos com 2 dedinhos aí de distância da lateral da nossa massa, tá? Então cada uma dessas massas eu vou fazer a inserção de uma barra de marzipan, tá? Então aqui a gente tem uma concentração de sabor de amêndoas que é incrível nesse produto, tá? Aqui no Brasil a gente não acha tão facilmente assim marzipan para vender, mas se procurar em mercados especializados, até mesmo na internet, você vai encontrar o marzipan para vender. Bom, vou posicionar o meu marzipan na metade, eu subo um dedinho além da metade com esse marzipan e dou uma leve pressionada nessa base, tá? Então agora a estrutura do meu Stollen, ela tá pronta para que eu faça a modelagem. A face de cima, essa curva que está voltada na parte de fora do meu pão, eu vou encontrar com essa parte dentro, permitindo que o marzipan fique posicionado no centro da nossa massa. Então aqui, agora, eu colo essa parte. Aonde tem a marca da colagem do marzipan, eu vou usar a lateral da minha mão aqui para pressionar essa massa para que ele fique bem encaixadinho. E ainda com a ajuda da face de trás da minha espátula ou de um utensílio que você tiver em mãos aqui, a gente vai marcar para que ele fique bem conectado à massa, uma divisão clara e a frente do meu Stollen. E aqui eu vou deixar ela solta mesmo, tá? Eu quero que no momento em que ele seja levado para o forno, ele dê uma leve abertura nessa massa, ó. Agora eu vou virar para vocês para mostrar como fica. Eu comentei que ele é bem peculiar, né? Então a gente tem aqui o nosso marzipan concentrado, um recorte onde eu marquei bem e aqui essa face que vai ficar aberta, tá? Não faço mais nada. Eu vou colocar ele aqui do lado, vou fazer as demais massas e depois eu vou posicionar sobre uma assadeira para levá-lo para fermentação. Vamos para a próxima. E agora eu tenho aqui as minhas 3 massas prontas para serem levadas para uma assadeira para que ela fermente até o final e eu coloque ela no forno. A gente vai deixar essa massa descansando sobre uma assadeira por aproximadamente 1 hora a 1h30 ou até que ela ganhe pelo menos 1,5 vezes o volume dela, tá? Assim que ela ganhar esse volume, ela está pronta para ser levada para o forno. Eu estou considerando 1 hora a 1h30 em temperatura média de 25 graus Celsius. Para proteger essa massa, eu vou deixar ela coberta com plástico, tendo cuidado de impedir que ela resseque em sua superfície. Bom, passado cerca de 1 hora, 1h30 aproximadamente, a minha está com 1 hora e pouquinho, eu já tenho uma massa que deu aquela desenvolvida. Eu já coloquei ela sobre uma assadeira e sobre essa assadeira eu coloquei um tapete de silicone que vai me ajudar a assar sem que ela grude sobre a superfície. Se você não tiver um tapete de silicone, pode usar um papel manteiga ou até mesmo untar essa assadeira com um pouquinho de gordura, um pouquinho de farinha embaixo do pão, só para que ele não conecte, né? O que a gente observa nessa massa aqui ainda
Eu vou abrir levemente, lógico, agora ele tá colado porque ele passou um tempo, mas a gente ainda tem aquela leve abertura aqui e a marca que eu fiz com a minha espátula, ela tá aqui bastante presente. O que garante essa modelagem, né, agora é o marzipan que foi colocado aqui. Se eu não tivesse o marzipan, mesmo fazendo a marca, ele com certeza teria crescido e eu ia perder essa marca aqui agora. Eu vou levar o meu pão então para o forno. Aqui eu vou trabalhar com forno a 170 graus Celsius por aproximadamente 15 minutos. Bom, já tem quase 15 minutos de cocção do nosso pão. A gente observa que ele está bem dourado. Ele está como esperado. Só que agora o processo final dessa massa é colocar ela para descansar. Então ele vai sair do forno, eu preparei aqui já uma grade. Essa grade vai permitir que o ar passe por baixo do nosso pão, o que faz com que toda a umidade dele se perca para o ambiente sem que volte para a massa. Ele atingiu o ponto total, 15 minutos aqui, e eu vou tirar esse pão agora. Bom, nosso pão saiu aqui do forno, ele ainda tem aquela marca. O aroma aqui de amêndoas ele é bem presente, né? Por conta do marzipan e dos elementos que nós colocamos aqui. E agora ele tá com aquele aspecto, né? Que eu falei que é bem diferente do que a gente tá acostumado com os pães aqui no Brasil, né? Ele tem um formato diferente, a frente dele tem essa leve abertura. Eu ainda enxergo a marca que eu fiz no marzipan. E agora a gente vai tirar o nosso pãozinho aqui com a ajuda de uma espátula e repousar esse pão sobre uma grade. Bom, então nessa produção, para fazer a finalização clássica e o que vai permitir que esse pão dure mais tempo, é fazer a aplicação de manteiga. Lá na Alemanha é bem comum a gente encontrar alguns lugares, algumas padarias onde eles pegam o pão inteiro e mergulham na manteiga e depois colocam sobre uma grade para que ele resfrie. Talvez aqui no Brasil a gente não tenha esse hábito de consumir tanta manteiga assim como na Europa. Então aqui, até que não fique muito pesado, eu vou pincelar manteiga, mas eu vou pincelar uma boa quantidade. Então aqui eu tenho manteiga derretida. Enquanto o meu pão está resfriando, eu venho com a manteiga aplicando uma boa camada. E é uma boa camada mesmo, tá? Em toda a superfície da massa. Apliquei uma camada, espero que essa camada seja absorvida. Aqui a gente observa que ele está bem diferente do último pão que eu apliquei, né? Se a gente observar o primeiro, ele está começando a ficar fosco. E esse que eu acabei de aplicar, ele ainda tem brilho, né? É claro essa diferença nos dois pães. Então, quando ele começa a ficar fosqueado aqui novamente, é um indicativo de que a manteiga foi absorvida. Então, eu vou colocar mais uma camada. A primeira parte da finalização do nosso pão está pronta. Agora a gente tem que fazer o seguinte: enquanto ele ainda tem essa manteiga aquecida, né, que ela tem uma alta taxa de absorção, eu vou colocar açúcar de confeiteiro. E assim como eu caprichei na manteiga, eu vou caprichar no açúcar de confeiteiro para que ele fique uma camada bem desenhada aqui no nosso pão. Pronto, tô com os 3 pães aqui bem açucarados, amanteigados, cheio de joias aí, cheio de pedras preciosas de frutas secas. E agora eu vou deixar ele esfriar. Assim que ele esfriar, eu vou empratar e cortar para mostrar para vocês como ele fica. Por hora, deixa ele esfriando e não faz mais nada. Bom, nossos pães eles já resfriaram, a camada de açúcar ficou bem interessante. Eu coloquei mais uma camada no intervalo de resfriamento e agora, antes de empratar, eu vou colocar mais uma, tá? Então, uma camada bem delicada aqui agora, só para ele ficar
com essa textura mais granulada, né? Para realmente parecer uma neve. Eu comentei que ele nasceu lá nos anos de 1300, né? Para atender às festividades de final de ano. E nessa época, lá na Alemanha, final de ano é bastante frio, neva, né? Então, a gente está colocando um pouquinho desse efeito de neve sobre o nosso pão. Mas não é porque ele é um pão alemão que se consome no final do ano que eu não devo fazer ao longo do ano, né? Porque ele é tão gostoso que vale a pena trabalhar essa massa. Trabalhar essa produção em casa e servir nas festividades ou quando eu tiver vontade. Bom, esse daqui eu vou cortar agora pra gente ver como ele ficou por dentro, pra ver se dá pra enxergar bem o marzipan. A gente consegue enxergar bem aqui, ó, a camada do marzipan, as nossas frutas. Eu tenho aqui uma amêndoa. O aroma tá impressionantemente interessante, muito gostoso, tá? E é isso aqui que a gente espera, então, do nosso produto. Lembrando que eu fiz ele num tamanho menor, mas você pode fazer ele do tamanho que você achar mais interessante, tá? É isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de reproduzir o Stollen. Produção bastante icônica e emblemática, cabe muito bem em todas as festas. Bon appétit e bem-vindo ao Le Monde Cordon Bleu. No próximo episódio, um dos nossos chefes apresentará uma receita incrível. Não perca. Danke schön. Merci. Esse daqui é meu. Até a próxima.